Oi, oi, meus amores! Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês sobre a polêmica que deu da Cleópatra, da aparência dela, e os historiadores, e os arqueólogos, e todo mundo falando que ela era grega, que ela era isso, que ela era aquilo. E aí, eis que eu fui fazer uma pergunta, se o pai dela era fiel, mas principalmente naquela época que os homens casavam, milhares de casavam, né? Tinham várias mulheres, várias concubinas. Será que Cleópatra era realmente filha da mãe dela, grega? E aí, eu fiz essa pergunta para um amigo nosso que é professor de história e fiquei chocada com a opinião dele. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Soraya Zayed, oficial. Desde que eu fiz aquele vídeo, eu pesquisei bastante para fazer, e aí vi toda aquela coisa da Cleópatra ser grega, e falei tudo para vocês no vídeo passado, da descendência dela. Só que existe uma questão aqui. Quando eu gravei o vídeo, já fiquei com uma dúvida que eu falei assim, mas gente, todos os reis tem as concubinas, tem as outras esposas, tem as outras não sei o quê. Ou seja, eles cruzam com várias mulheres. Você não pode nem chamar aquilo de, fazer amorzinho. Eles saem aí fazendo filho e é muito comum isso. Você pega desde a época dos faraós até o nosso atual rei lá, o rei Charles. Todos eles são infiéis, né? E isso é uma característica da nobreza já há muitos e muitos anos, desde que o mundo é mundo. E eu já contei pra vocês em alguns vídeos aqui do canal, em algumas lives, que nós temos um amigo que ele é professor de história na faculdade, mas ele é amigo do meu marido, só para poder ilustrar aqui para vocês. E aí eu comentei com ele, fui puxando ali o assunto da Cleópatra, aí meu bofe deu a opinião dele, falou lá o que ele queria falar, aí eu vi que o rapaz falou, eu tô louco para assistir, para ver como é que eles abordaram a história dela real, que na verdade, gente, eu já tava pensando assim nesse negócio das concubinas, mas aí teve uma inscrita aqui no canal, uma maravilhosa, que botou assim, mas e se ela fosse filha de uma concubina do cara lá, do Ptolomeu? E sim, aí eu respondi até pra ela, eu falei, pois é, eu pensei nessa possibilidade depois que eu fiz o vídeo, e foi mesmo, gente, na hora que eu tava fazendo, eu tava muito concentrada com a parte histórica, sabe, eu não me atentei a falar isso pra vocês, mas já era uma coisa que eu tava meio ali, sabe, assim. E aí quando eu acabei de fazer o vídeo, depois que eu editei, eu falei, poxa, eu podia ter falado isso, né, porque é uma opinião minha também. Bom, aí eu deixei ele falar e eu percebi que ele tava mais preocupado de como eles iam contar a história do que realmente com a aparência dela. E aí eu falei pra ele isso, eu falei, mas Ahmed, ele chama Ahmed, tá? Você não tá incomodado também com a falta da caracterização dela, do fato de eles terem trocado ela, né, porque ela era grega, de origem grega, aí falei tudo aquilo pra ele que eu falei no vídeo pra vocês. Aí ele olhou pra mim e falou assim, jura que você acredita nisso? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, não tem como a gente saber como era Cleópatra. Aí eu falei, não, claro, não tem, mas tem as coisas lá das moedas, não sei o que. Ele falou assim, tá, mas as moedas, depende do cara que estava fazendo. Cleópatra não era uma mulher querida. Então eles podem ter feito ela de uma outra forma, somente pelo fato dela não ser uma mulher querida em Roma. Ninguém gostava dela em Roma. Eu falei, é mesmo? Ele falou, não. Aí ele começou a me dar uma aula de história, gente, incrível, assim. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, mas eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso e tal. Ele falou assim, até falei, você não quer dar uma entrevista e falar a sua opinião? Ele falou, não gosto de fazer vídeos. Ele é daquelas pessoas que nem Facebook ele tem. E aí ele falou pra mim assim, olha, Soraya, aprende uma coisa quando você for fazer seus próximos vídeos falando sobre a história de alguma coisa. Se a gente não tem o crânio dela, a gente não tem como ter nenhuma base de como era a fisionomia dela. Se colocarem ela loira, se colocarem ela ruiva, se colocarem ela preta, eles não estão furando a história. Não tem como a gente saber. Aí ele veio e falou o meu pensamento, né? Ele falou assim, ela pode ser filha de uma concubina. Eu falei, jura? Ele falou, vou te dar duas opções aqui. Tanto a mulher de Ptolomeu pode ter traído ele, ter ficado com um escravo egípcio, pode ter ficado com outro cara, pode ter cruzado com outros caras e ter nascido Cleópatra, não dava para saber porque não existia teste de DNA na época, como também o próprio Ptolomeu pode ter filho com uma outra mulher que não era a esposa dele lá da mesma linhagem. Então você tem essas duas opções. Gente, eu não tinha pensado também nessa outra opção, né? Que a mãe da Cleópatra pode sim ter tido um teretetê com um escravo, um teretetê com um dos lords lá, amigo deles, alguém da corte, alguém dos serviçais. São imensas as opções.
Eu não tinha pensado nisso, isso foi um pensamento do Ahmed, tá? E aí eu falei assim, cara, é verdade. Ele falou, claro. Ele falou, você pensa que eram só os homens que não eram fiéis? Não, as mulheres também, elas eram infiéis. Principalmente as mulheres que são mais fogosas. Claro que ele falou isso de um jeito, gente, super assim. Ele falava pro Megid em árabe, ele falava, explica pra ela. Aí o Megid vinha e falava em português pra mim, é a mulher que gosta de transar demais, não sei o que, fogosas, né? Aí eu falei, olha, eu não tinha pensado nesse aspecto da coisa. E aí ele falou, elas não eram fiéis também. Não era nessa época, a fidelidade era uma coisa super rara e difícil. Era fora do normal os casais serem fiéis, tanto o homem quanto a mulher. A mulher, ela dava um jeito de não ser pega, justamente para que os filhos dela não fossem postos em dúvida a legitimidade dos filhos. Então, por isso que as mulheres escondiam. Isso é a opinião dele, tá? Ele falando como um professor de história. E aí, gente, aí eu falei, né? Eu falei, mas você viu que teve o maior bafafá na televisão? Ele falou, claro, óbvio, isso é minha área, óbvio que eu tô acompanhando tudo. Aí eu falei, o que você acha da opinião desses caras que são arqueólogos, que são historiadores? Ele falou, olha, Soraya, eu me considero um historiador, eu estudo a história egípcia, porque ele é professor de história egípcia, tá, gente? História egípcia antiga, até o reinado turco. Essa é a especialidade dele na faculdade. Ele dá aula em duas faculdades, na faculdade do Cairo, na faculdade americana do Cairo, e ele dá aula numa faculdade que é a Ain Shams. Claro que ele dá aula na faculdade americana do Cairo, isso é um status enorme, tá, gente? E ele tem dupla cidadania, então ele fala inglês muito bem, ele é egípcio-americano. Ele virou pra mim e falou, assim, é a minha área, eu pesquiso isso a vida inteira. E assim, enquanto não achar a múmia da Cleópatra ou alguma coisa ali ligada à família, não tem como a gente saber o DNA dela. Teoricamente, sim, a família era ptolomaica, todas as escritas eram feitas em grego. Aí ele falou assim, mas também tem uma coisa muito estranha. Somente ela falava o idioma egípcio. Você não leu sobre isso? Eu falei, não, já li, mas não me atentei. Porque eu queria pegar mais informação dele, por isso que eu fiz isso, tá, gente? Claro que eu li sobre, eu vi documentários sobre, obviamente, né? E ela era única, isso eu sabia. Aí ele falou assim, você não acha já estranho que ela foi a única que falava egípcio? Eu falei pra ele, eu respondi, eu falei, porque ela era muito inteligente, ela queria se comunicar, e ela usou isso a favor dela, como ela usou a religião também, porque ela pregava que ela era a reencarnação, né, de Ísis. Ele falou assim, pois é, Soraya, só que existe uma coisa que é muito forte, que é o DNA. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, por exemplo, você aprendeu a falar árabe muito rápido, não é? Eu falei, é. Ele falou assim, você gosta daqui, mesmo com todos os problemas sociais, você se sente aqui em casa, não é verdade? Eu falei, é. Ele falou, com certeza existe em algum momento da sua família, existe alguma parte ali do seu DNA que deve ser árabe, não necessariamente egípcio, mas deve ser árabe. E provavelmente você se adaptaria no Líbano, você se adaptaria em outros lugares que fossem do Oriente Médio. Aí eu falei, nossa, jura? Ele falou assim, provavelmente, eu não tenho como saber, você já fez sua árvore genealógica? Eu falei, não, nunca. Ele falou, então tenta um dia fazer. Ele falou, existe isso, Soraya, da questão de você gostar muito de uma coisa porque aquilo ali está registrado no seu DNA. E isso vem lá dos antepassados bem longínquos. E às vezes, não necessariamente, ela, Cleópatra, o pai ou a mãe não eram ptolomaicos, não eram gregos. Pode ser também que houve uma mistura lá atrás e ela veio com as características genéticas. Ele falou assim, existe a possibilidade enorme de 50% dela ter sido sim uma rainha negra. Eu falei, é mesmo, gente? Fiquei muito interessada. Aí ele falou, claro que existe. Porque mesmo com o pai e a mãe, isso é a opinião dele, ele falando, ele explicando pra mim, tá, gente? É um cara que estudou isso, tá? Não sou eu que tô falando aqui das vozes da minha cabeça, não. Ele falou assim, que mesmo o pai e a mãe sendo brancos, que ele acha muito improvável, ele falou que mesmo que tivesse uma parte do DNA lá atrás dos egípcios naturais da época da região, que provavelmente existiria uma probabilidade muito grande dela também ter nascido preta, porque ela herdou lá de trás. E sim, gente, eu tenho gente na minha família que elas nasceram com a característica indígena completa, assim, e o pai e a mãe não tinham característica indígena. Só que na família da minha mãe tem índios, mas é muito lá atrás, sabe? Muito lá atrás tem índio. E a gente, assim,
Sim, sabia, mas nunca ouviu falar até que nasceram realmente. Os priminhos lá, que são meus primos, na verdade, de terceiro ou quarto grau, eles quase não têm um parentesco direto comigo, porque é primo do primo do primo, sabe essas coisas assim? E eles nasceram bem índiozinhos mesmo, sabe? Com a característica física, são fofinhos. E eu lembrei disso, eu contei pra ele, ele falou, pois é, isso daí é super comum. Ele falou, não é toda hora que acontece, mas também não é impossível de acontecer. Então ele falou pra mim que ele achou completamente absurda todo esse debate dos caras quererem boicotar a Netflix aqui no Egito. Ele falou, não precisava de tudo isso. Se eles tivessem colocado uma mulher loira, eles estariam fazendo isso? Eu falei, estariam sim. Ele falou, tá, eu fui meio radical aqui. Tá, se eles tivessem colocado uma mulher com as suas características, eles teriam reclamado? Eu falei, com as minhas características, provavelmente sim. Ele falou, não. Só que não dá pra gente saber se ela era parecida com você, ou parecida com a minha mãe, ou parecida com a Grace Kelly. Ele falou assim, sabe? Ele falou, não tem como a gente saber. Pode ser que ela foi loira do olho azul. Eu falei, não. Ele falou, claro. Se o pai dela pegou uma escrava lá da região não sei o que, ele falou, gente, uma região que até agora eu não consegui descobrir que região que é essa em português, tá? Eu acho que é alguma coisa relacionada aos nórdicos, sabe? Eu acho que é isso, mas não sei. Então ele falou que assim, as possibilidades são infinitas. E aí eu achei interessante, porque, como eu falei pra vocês, eu não sei a que pé está agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas tinham várias pessoas levantado processos aí contra a Netflix para proibir a Netflix no Egito. Acho que quando eu falei no vídeo pra vocês, eu falei que era um documentário, mas não era somente o documentário, não. Era a Netflix inteira não assistirem mais no Egito. Claro que os egípcios, assim, se você for falar de 90% da população, 90% da população não assiste a Netflix porque não tem condições de pagar. Só que aqui tem uns aparelhinhos que é um gato, tá, gente? É um gato. A gente tem esse aparelhinho que você tem todos os satélites de comunicação. Você tem HBO, você tem NBC, você tem CNN, você tem Netflix. E não tem como o governo controlar isso, porque esse é um aparelhinho que você compra ali no Xing Ling, entendeu? No Xing Ling egípcio. Aqui minha sogra tem, meu marido tem. Eu não assisto porque eu tenho as minhas coisas, que é em português, que eu prefiro, né? E meu cunhado tem, a vizinha da frente tem. A maioria das pessoas tem, elas nem assinam Netflix, nem HBO, porque compra esse aparelhinho. É um pouquinho mais caro, mas só compra uma vez, depois você não paga nem mensalidade de tudo isso, sabe? Você tem todos os serviços e você paga uma mixaria por ano para essa empresa Xing Ling aí. E é incrível. Então não tem como eles controlarem, porque o pessoal que tem condição mesmo de pagar Netflix tem esse negócio aí. Eu tinha esquecido desse detalhe. E aí o Ahmed que lembrou, ele falou assim, tá, vai proibir a Netflix de entrar, o pessoal vai fazer um gato igual vocês, eles têm um gato aí. Eu falei, ai meu Deus, é verdade. Ele falou assim, e o povo do gueto, o pessoal da comunidade, eles não estão nem se importando com Netflix ou com HBO, eles assistem os canais que tem aqui no Egito, no máximo eles assistem um canal no YouTube lá que tem pegadinha, porque assim, olha, meu Deus do céu. Pense num povo que ama pegadinha, sabe esses programas de pegadinha? Pegadinha do Faustão, tipo Pegadinha do Faustão, eles amam os canais no YouTube aqui no Egito, que são enormes, que tem milhões e milhões de seguidores e milhões de visualizações, ou são meninas que fazem maquiagem, prova, experimentam um monte de coisa estranha, ou coisa de pegadinha nos vlogs, eles fazem aquelas pegadinhas absurdas com o casal, sabe? Esse tipo de vídeo, experimentando comida, esse tipo de coisa de conteúdo que eles gostam de assistir. E aí ele falou, eu achei tudo isso, eu acompanhei, claro, eu estou acompanhando até agora, estou ansiosíssimo para assistir o documentário. Eu acho que foi tudo uma balela, não deveriam ter feito isso, porque eles esqueceram que nós temos os egípcios de Assuan e Luxor, que são de pele negra. Eu falei, não, eles não esqueceram, eles falaram, mas eles falaram da etnia da Cleópatra. Eles falaram assim, tá, essas pessoas de Assuan e Luxor, eles estão ali desde sempre. Aí ele falou pra mim, gente, da época dos faraós negros. Gente, eu sou a Soraya do futuro, que vim fazer uma correção, porque a dona Soraya do passado, ela esqueceu a palavra dos faraós negros. O nome deles eram Cuxitas. Vocês podem pesquisar tanto no Google como no YouTube, tem vários vídeos falando sobre esse povo incrível. Eles tinham muito poder na época e eles reinaram no Egito. Trouxeram os costumes deles, mas eles pegaram muitos dos costumes egípcios. E nessa civilização, nesse reino dos Cuxitas, as mulheres elas tinham uma importância incrível. Tanto elas lideravam batalhas, como elas eram guerreiras, como elas eram rainhas. E isso também teve uma influência enorme no Egito. Então, segundo Al-Armi, o nosso professor de história aí, ele fala que os Cuxitas, eles ficaram num período aqui governando no Egito antes da Cleópatra, que foi conhecido como o Império Núbio, né? O reinado núbio, que foi
uma época de prosperidade no Egito. Depois eles foram derrubados pelos assírios e não sei o que, os gregos lá, não importa. Só que o que importa aqui dentro do contexto da Cleópatra é que esse povo, mesmo tendo se retirado do Egito, eles permaneceram muito tempo dentro do Egito, como serviçais, como sacerdotes, como pessoas da população que simplesmente resolveram ficar misturadas entre os egípcios. E depois até existe uma história que depois do reinado de Cleópatra, depois que o Marco Antônio foi derrubado, esses romanos, que eu acho que na época era o Petrônio, se eu não me engano, o imperador lá de Roma, ele foi também tentar saquear os cuxitas, e ele não conseguiu, porque os cuxitas eles eram governados pela rainha mãe. E dá uma olhada nessa história, porque era uma mulher negra incrível, uma inspiração até hoje para vários estudos de batalhas, tá? Segundo toda essa história que o Ahmed me contou dos cuxitas, ele falou que é meio que impossível, meio que improvável que as pessoas da época de Cleópatra não fossem miscigenadas com os cuxitas que ainda estavam dentro do Egito, nessas condições que eu falei, sendo de sacerdócio, sendo de escravidão, sendo de operários, sendo de qualquer seja a área que ele tivesse, mas tinham muitos cuxitas aqui dentro do Egito ainda. Então essa é a teoria dele. Então agora seguimos para a Soraya do passado. Mas ele me explicou que é na região que hoje nós conhecemos como Etiópia, que ele até falou que a rainha de Sabá era dessa região também. E aí ele falou que era ali, que na hora eu não entendi nada, ele falou assim, é onde fica a Etiópia hoje? Ele falou assim, sabe a rainha de Sabá? Eu falei, é claro que eu conheço. Ele falou que então, que casou com Salomão? Eu falei, claro, eu conheço, minha amiga íntima, né? Aí ele falou, então, ela era de pele negra. Eu falei, eu sei, eu vi em vários documentários que ela era de pele negra. Ele falou assim, então, os reis da época dela, os antecessores e os que vieram depois dela, todos de pele negra. Então, tinha muito contato, assim como eles iam para Israel, eles iam para Egito, eles iam para vários lugares. Não era uma coisa que eles ficavam parados, porque eles faziam trocas de mercadoria. E as mulheres desse reino, dessa região, elas eram belíssimas, Soraya. Eu falei, é mesmo? Ele falou, existem registros que tanto os homens como as mulheres, eles eram seres humanos belíssimos e diferentes, eles eram retintos, eles tinham uma fisionomia completamente diferente das fisionomias que eles estavam acostumados na época. Então eles eram considerados como semideuses também. E aí me deu toda uma aula de história, eu achei muito incrível, e aí eu quis vir compartilhar para vocês. Ou seja, chegamos ao ponto nenhum, né? Voltamos à estaca zero de novo. Que é o que eu falei, a mulher já morreu, não dá para saber. Agora Ahmed, o professor de história, Ahmed, nosso amigo, ele refuta completamente aquilo que eu falei da certeza da cara da Cleópatra por causa das moedas e por causa do dorso lá que tem dela. Ele falou que não dá para saber porque aquilo ali provavelmente não foi pedido por ela. Tinha três opções: ou as pessoas que faziam aquilo não gostavam dela e faziam do jeito que eles queriam, ou ela, como ali, né, mulher do César e tal, que foi quando saiu essas gravuras dela, essas fotos, né, digamos assim, ela pode ter pedido para César dar a ordem de fazerem as moedas dela, não mostrando a beleza e nem a etnia dela, mas sim mostrando a força dela. Porque ele falou, aí ele deu toda uma explicação da fisionomia grega, do nariz não sei o que era da força não sei do que, e aí tem toda uma explicação. Ou seja, gente, voltamos a estaca zero de novo. Bom, eu esqueci de pedir like lá no começo do vídeo, então deixa seu like, gente, vamos sair deste limbo de meu Deus. Dá like, compartilha esse vídeo para chegar em todo mundo aí que gosta desse tema, tá bom? E se inscreve no canal caso você chegou aqui e não tá inscrito ainda. Então, ó, um beijo bem no meio do seu coração. Gente, eu tô toda descabelada, né? Mas aqui é aquele conteúdo pra esse povo maravilhoso, pra você que chega até o final do vídeo. Então, tem as coisas aqui exclusivas, né, gente? Ontem foi meu aniversário, né? Eu não gosto de comemorar aniversário, não, mas eu quero agradecer aqui de primeira mão a você que me deu parabéns ontem, tá? Ontem foi dia 11 de maio, minha casa tava cheia, e entre esses amigos aí da casa cheia, o Ahmed, o professor, tava aqui. E ontem, quando eu tava tão ali, né, todo mundo conversando, e eu e ele ficamos ali conversando sobre história, o Meg vinha ouvir um pouquinho, via que a gente tava no mesmo assunto e saía fora. E eu achei tão interessante a explicação dele, o ponto de vista dele, porque ele realmente é um rapaz que ele estudou isso a vida inteira, ele é super fanático por história antiga. E uma coisa muito interessante esse pensamento dele, eu adorei saber sobre os cuxitas, que eu não conhecia essa história. Agora eu vou tomar um café e vou até dar uma pesquisada na história dos cuxitas, porque ele falou pesquisa, que seria um conteúdo legal para você fazer no seu canal. Eu vou pesquisar. Aí ele falou, procura no Google, a mesma coisa que eu falei para vocês, procura na internet. Ele acabou de ir embora, na verdade, o pessoal que estava aqui, ele dormiu aqui, aí vieram mais uns amigos para me dar feliz aniversário. Eles não são meus amigos, são amigos do meu bofe.
E aí eu quis passar isso pra vocês. E eu tô, ó, toda descabelada porque eu tava correndo, né? Porque tem que fazer chá, tem que trazer bolinho pro povo, essas coisas tudo aí, coisa função de esposa, né? Esposa egípcia. Se você tá vendo essa parte aqui exclusiva do vídeo, exclusiva, assim, eu tô brincando, tá? Bota aqui, viva os Cuxitas. Aí vamos ver se o povo vai entender, tá bom? E se você pesquisar sobre os Cuxitas, como eu vou fazer, depois me conta aqui nos comentários ou me conta nas lives. A gente vai ter uma live amanhã, hoje é sexta-feira, vocês vão estar vendo esse vídeo na sexta-feira. Amanhã, sábado, se Deus quiser, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, vai ter uma live, aí você me conta na live, tá bom? Um beijo e eu amo você. Muito obrigada por tudo e por todo o carinho que você dá pra mim.